Você já parou para pensar por que o mundo rejeitou o homem perfeito? E pior, porque até hoje continua rejeitando ele? Jesus nunca fez mal a ninguém. Curou o doente, amou os esquecidos, ensinou a verdade, foi humilde, justo, sincero, mas mesmo assim foi traído, julgado como um criminoso e crucificado. E o mais chocante, se ele voltasse hoje do mesmo jeito, muitos ainda virariam as costas para ele. Mas por que isso acontece? O que tem nesse mundo que faz as pessoas rejeitarem alguém tão bom? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então se prepara, porque talvez a resposta mexa mais com você do que você imagina. A verdade é que o mundo não rejeitou Jesus por ele ser mau. O mundo rejeitou Jesus justamente por ele ser bom demais. Ele incomodava. Ele expunha o que ninguém queria encarar: o pecado, o orgulho, a falsidade, a hipocrisia. Ele era luz num lugar cheio de trevas. E como diz em João 3,19, a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sabe quando alguém vive de uma forma tão correta que só de estar perto de outras pessoas, as outras já se sentem desconfortáveis? Não porque a pessoa está julgando, mas porque a vida dela mostra aquilo que a gente está tentando esconder. Jesus era assim. Ele não precisava apontar o dedo para ninguém. A própria presença dele já mostrava algo que estava errado no coração das pessoas. E isso incomoda. Por isso ele foi rejeitado. Naquela época, os líderes religiosos se incomodavam com o amor que Jesus tinha pelos pecadores. Ele sentava com os rejeitados, comia com prostitutas, curava leprosos, enquanto eles queriam regras e aparência. Eles gostavam de parecer santos por fora, mas por dentro estavam vazios. E Jesus dizia isso sem medo. Em Mateus 23:27 ele falou: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caídos, bonitos por fora, mas por dentro cheio de ossos e de toda podridão. Dói ouvir isso, né? Mas era verdade. E a verdade muitas vezes dói. É por isso que hoje o mundo ainda continua rejeitando Jesus, porque ele continua falando a verdade. Ele continua incomodando, ele continua mostrando o que a gente precisa mudar. E nem todo mundo está disposto a mudar. Hoje em dia, por exemplo, é muito comum as pessoas dizerem que cada um tem a sua verdade, que ninguém pode julgar ninguém, e que se eu tô feliz está tudo certo. Mas Jesus dizia o contrário. Ele dizia coisas como: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Mateus 16:24. Negar a si mesmo, isso vai totalmente contra o que o mundo prega hoje, que é o siga seu coração, faça o que quiser e nunca se reprima. A verdade é que Jesus nunca passou a mão na cabeça do pecado. Ele amava o pecador, mas sempre chamava ele para mudança. E se a gente for sincero, até hoje tem hora que a gente também rejeita Jesus, quando escolhe o nosso jeito ao invés do dele, quando preferimos seguir o que dá prazer do que fazer o que é certo, quando deixamos o orgulho falar mais alto, quando escondemos nossa fé por medo de sermos criticados. Pensa só, quantas vezes você já deixou de falar de Deus com alguém porque ficou com medo de parecer fanático? Quantas vezes você já ouviu algo que sabia que ia contra a palavra, mas ficou quieto para não ser cancelado ou julgado? Isso também é uma forma de rejeição, e a gente precisa encarar isso. Jesus nunca prometeu que seguir ele seria fácil. Pelo contrário, ele disse: se o mundo os odeia, saibam que antes odiou a mim. João 15:18. Então, se você se sente rejeitado por tentar viver com fé, saiba que está em boa companhia. Jesus passou por isso antes de você. E se ele, sendo perfeito, foi rejeitado, por que conosco seria diferente? O mundo rejeitou Jesus. Por quê? Porque escolheu o mal. Por que será que tantas pessoas escolhem o mal, mesmo sabendo que isso destrói a vida delas? Por que será que os prazeres momentâneos acabam tendo mais força do que a paz verdadeira? A resposta, na maioria das vezes, está no coração humano. A Bíblia já falava sobre isso há muito tempo. Em Jeremias 17:9 está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ou seja, a gente costuma confiar demais nos nossos sentimentos, nas nossas vontades e desejos, mas o coração humano sem Deus é confuso e cheio de engano. A pessoa acha que está fazendo algo porque ama, porque tem vontade, porque é livre, mas no fundo muitas vezes está sendo escrava do próprio pecado. Dá só uma olhada em como aquilo é horrível. Já passou da hora de você entender que é uma escrava. O escravo do dinheiro segura uma vara só para agir como dono de uma escrava que ele comprou com dinheiro.
Ele só não percebeu ainda que todos são escravos de alguma coisa. Quantas vezes alguém busca prazer em coisas que só trazem destruição depois? Começa um só hoje, só para relaxar, só uma vez, e quando vê já não consegue mais sair. O pecado é sedutor, bonito por fora, mas venenoso por dentro. Como uma maçã brilhando por fora, mas podre por dentro. Olha o que Tiago disse sobre isso, em Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. E é exatamente isso que acontece. O pecado começa como uma coisa pequena, uma escolha inofensiva, um prazer imediato, mas vai crescendo, dominando e virando um vício, um estilo de vida, que pode matar. Às vezes não só espiritualmente, mas matar relacionamentos, sonhos e a própria paz. Muita gente escolhe os prazeres do mundo porque eles oferecem uma recompensa imediata, prazer rápido, conforto, sensação de liberdade, mas é uma liberdade falsa. É como alguém preso num quarto cheio de comida, sem perceber que a porta está trancada por dentro, e quando tenta sair já é tarde. Jesus falou algo muito sério em João 8,34. Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E isso é forte demais, porque o mundo hoje vende o pecado como uma liberdade, como uma escolha moderna, como viver intensamente. Mas o que Jesus diz é o contrário. O pecado te prende, ele vai te iludindo até que você perde o controle, e só a verdade liberta. Ele mesmo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Só que essa verdade nem sempre é doce, às vezes ela dói. Porque a verdade diz que você precisa abrir mão das coisas que você gosta, que você precisa dizer não para si mesmo, que precisa lutar contra os desejos, e a maioria das pessoas não quer isso. É muito mais fácil seguir o fluxo, fazer o que todo mundo faz e curtir a vida do seu jeito. Mas o problema é que tudo que o mundo oferece tem prazo de validade. A fama passa, o corpo envelhece, a bebida perde a graça, a liberdade falsa cobra um preço. E quando essa conta chega, muita gente já está afundada, ferida e vazia por dentro. É por isso que Jesus foi rejeitado, porque ele oferece uma vida eterna, mas pede renúncia agora. Ele oferece paz verdadeira, mas diz que você tem que deixar o pecado. Ele oferece cura, mas te chama para abrir as feridas e encarar a verdade. E sabe o que é mais triste? É que às vezes as pessoas só percebem que escolheu o caminho errado quando tudo já desmoronou. Quando o prazer virou um vício, quando o relacionamento virou abuso, quando a liberdade virou prisão. E aí, ela olha para trás e vê que rejeitou o único que podia ter te salvado, Jesus. E, bom, a verdade é que todo ser humano tem dentro de si uma sede por algo maior, uma fome de sentido, de preenchimento e de felicidade. Desde criança a gente se sente vazio, e vai crescendo tentando tapar esse buraco com várias coisas. Diversão, aceitação, dinheiro, sucesso, relacionamento, drogas, redes sociais, vícios, status. Mas o problema é que nada disso sacia de verdade, só engana. É aí que entra o pecado. Ele se apresenta como uma resposta rápida para essa sede, uma resposta imediata. É como um corpo de água salgada. Na hora parece matar a sede, mas quando você bebe, mais desidratado você fica. O pecado se aproveita da nossa busca por prazer. Ele se disfarça de liberdade, mas no fundo é uma armadilha. É como Satanás fez com Eva no Éden. Em Gênesis 3:6, diz: a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Ou seja, parecia bom, bonito e certo, mas era o começo da queda. Hoje o inimigo faz a mesma coisa. Ele não aparece com um tridente e cara assustadora. Ele aparece em forma de prazer, de tentação disfarçada, de algo que todo mundo faz. A internet, por exemplo, tá cheia de coisas que estimulam prazer rápido. Violência, fofoca, exibicionismo, tudo isso ativa o sistema de recompensa do nosso cérebro. A gente sente prazer, fica viciado, mas depois vem a culpa, o vazio e a tristeza. E quanto mais a pessoa se entrega, mais ela se afasta daquilo que realmente pode te curar. É como estar com fome e só comer doce. Parece gostoso na hora, mas enfraquece o corpo. Traz doenças, esconde o que o corpo realmente precisa, nutrição. O ser humano busca o prazer porque foi criado para a alegria, mas não para qualquer alegria. Fomos criados para viver em Deus, com Deus e por Deus. É só Ele que pode oferecer o prazer que não acaba em dor, que não destrói a alma e que não cobra um preço alto.
Olha o que Davi escreveu em Salmo 16:11. Tu me farás conhecer a vareda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. E isso é profundo. Deus não quer tirar o nosso prazer. Ele quer nos dar um verdadeiro prazer, aquele que preenche, que traz a paz e que não escraviza, porque o prazer do mundo não é de verdade. O pecado distorce isso. Ele oferece uma cópia falsa desse prazer, uma versão distorcida. Por isso que é tão perigoso. Jesus mesmo enfrentou essa batalha. Quando foi tentado no deserto, o diabo ofereceu prazer, poder e conforto. Mateus 4, Satanás disse: transforma essa pedra em pão, joga-te do alto, e os anjos vão te segurar. Te darei todos os reinos do mundo se me adorares. Mas Jesus respondeu com a palavra. Ele sabia que a vontade de Deus era melhor do que qualquer prazer imediato. E agora pensa com calma. Quantas pessoas você conhece que vivem buscando prazer, mas vivem tristes? Quantas pessoas estão rindo nos stories, mas chorando no quarto? Quantas pessoas parecem livres, mas estão presas? A grande verdade é essa. O pecado é um atalho para o prazer que parece mais fácil e mais rápido, mas é um atalho que termina em queda, vergonha e destruição. A Bíblia é muito clara. Provérbios 14:12. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduzem à morte. Por isso, quanto mais longe de Deus a gente anda, mais propenso a gente fica a buscar prazer onde só há veneno. O mundo diz: segue seu coração, mas Jesus diz: negue-se a si mesmo. O mundo diz: faça o que quiser, mas Jesus diz: toma a sua cruz. O mundo diz: se te dá prazer é certo, mas Jesus diz: santificai-vos, porque eu sou santo. A batalha é real todo dia, porque o pecado vai continuar se disfarçando de alegria, de liberdade e de amor. Mas quem tem o Espírito Santo vai começar a perceber a diferença entre o prazer que acalma a alma e o prazer que suga a vida. E agora que você sabe de tudo isso, não adianta você continuar vivendo como sempre viveu. Você precisa sair desse ciclo de prazer falso. E para sair disso, a primeira coisa que a gente precisa entender é que isso não é sobre força de vontade. Não adianta só querer parar. Quantas vezes a gente promete que não vai fazer mais e faz de novo? O pecado tem raízes. Ele não é só um comportamento, é um sintoma de algo que está ferindo por dentro. A primeira chave para romper esse ciclo é reconhecer que precisa de ajuda. Enquanto você acha que dá conta sozinho, que vai melhorar com o tempo e que é só um hábito, você continua preso. Mas quando você se rende diante de Deus e diz: eu não consigo, me ajude, Ele entra. Como diz em Salmo 51:17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não o desprezarás. Deus não rejeita quem chega sincero. Ele não humilha quem confessa. Ele abraça, cura e transforma. A segunda chave é encher o coração com a presença de Deus. Porque não adianta só tirar o pecado. Você precisa colocar algo no lugar. O ser humano não foi feito para viver vazio. Se você tirar o pecado, você vai continuar longe de Deus. A tentação vai voltar ainda mais forte. Jesus ensinou isso em Lucas 11, 24 e 26. Enquanto falou que o espírito imundo sai, mas se a casa, ou seja, a alma, ficar vazia, ele volta com outros piores. Por isso é essencial se encher da palavra, buscar intimidade com Deus, falar com Ele todos os dias, ler a Bíblia, não como uma obrigação, mas como uma conversa com o Pai. Louvar, orar, ter tempo a sós com Deus. Olha o que diz o salmista em Salmo 119:11. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus é como uma âncora. Quando você se enche dela, o prazer do mundo começa a perder o brilho. O que antes te atraía começa a perder o sentido. Porque Deus vai transformando o seu gosto, seu paladar espiritual. Ele te dá novos desejos. Isso é o que está escrito em Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é que Ele vai te dar tudo o que você quer, é que Ele vai mudar o que você quer. Ele vai moldar o seu coração para desejar as coisas certas. A terceira chave é andar com quem também busca em santidade. Não dá para querer sair do pecado e continuar no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas ouvindo as mesmas vozes. Se você quer mudar de vida, precisa mudar de ambiente. Não porque você se acha melhor, mas porque você entende sua fraqueza. Em Provérbios 13:20 está escrito: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Se cerque de gente que ore por você, que te tratam com amor, que te lembram de quem é Deus. Gente que te puxa para cima quando você desanima. E por fim, tenha paciência com o processo. Romper com o pecado é uma batalha diária. Às vezes você vai cair,
Mas o que define um vencedor não é quem nunca cai, mas quem escolhe levantar com Deus todas as vezes. Como diz em Provérbios 24:16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Então não desista. Cada passo para longe do pecado é um passo para mais perto da verdadeira liberdade. O prazer que vem de Deus é duradouro, puro, leve e não traz vergonha depois. É paz, é alegria no espírito e satisfação verdadeira. O mundo oferece prazer por alguns minutos, mas Deus oferece alegria eterna. A verdade é que o mundo rejeitou Jesus e ainda rejeita, porque Ele é a verdade que confronta, a luz que revela, o amor que transforma. E muitos preferem se esconder nas trevas do que encarar a mudança. Mas você não precisa seguir por esse caminho. Você não precisa mais viver atrás de prazeres que só te quebram por dentro, que te deixam cada vez mais vazio, mais distante de quem você nasceu para ser. Você foi criado para muito mais. Foi criado para viver com propósito, paz, liberdade de verdade. E tudo isso só é possível quando você decide parar de correr do único que pode te salvar, Jesus. Ele continua sendo rejeitado por muitos, mas hoje ele está batendo na porta do seu coração, como diz em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Jesus não bate para julgar, ele bate para restaurar e para curar. Ele bate para te dar uma vida que o mundo nunca mais vai conseguir te dar. Então hoje a escolha é sua. Continuar buscando prazer nas coisas que te machucam, ou abrir mão do que te afasta de Deus e entregar de verdade aquele que nunca te rejeitou. O mundo rejeitou o homem perfeito, mas você ainda pode escolher acolher esse homem no seu coração e deixar que ele mude a sua história para sempre. Então, se esse vídeo falou com você, se inscreve, deixa o seu like e é isso. Até a próxima.